Dando continuidade, gente, a segunda parte dessa aula, vamos continuar agora com laringe e traqueia. Essa é uma parte um pouco mais densa, nem tudo a gente consegue mostrar na peça, tá? Tem estruturas muito delgadas, né? Muito difícil de dissecar e preservar na peça anatômica, então muitas das coisas que a gente vai estudar no livro a gente não vai conseguir demonstrar. Mas continuando de onde paramos, aqui a gente tinha parado na nasofaringe, né? Aqui o palato mole, né? A nasofaringe continuando nas coanas aqui atrás. Abaixo da nasofaringe, na projeção da língua, né, a cavidade oral, a gente vai ter a orofaringe, essa região aqui, orofaringe, atrás da língua, direitinho, até chegar na região da epiglote, essa cartilagem, tá? Aí a gente vai ter a laringofaringe, tá? Da epiglote até chegar aqui no músculo constrictor inferior da faringe, né? Até a borda inferior da cricoide, quando a via respiratória vira traqueia e a via digestiva vira esôfago, tá bom? Aqui no tubo do esôfago. Nessa parte externa a gente vai ter o recesso piriforme, né? Lembrando do que a gente já teve em outras aulas, e da prega área epiglótica para dentro vamos ter a via respiratória. Falando um pouco propriamente dito da laringe, a laringe é composta basicamente de um osso, né, que é o osso hioide, esse osso que está aqui pintado em branco, e um conjunto de cartilagens, tá? São 3 cartilagens ímpares, né? A cartilagem epiglótica, como eu já disse, né? A cartilagem tireoide, que é essa grandona aqui de cima, e a cartilagem cricoide aqui embaixo. O osso hioide, ele tem o corpo do hioide, que é anterior, temos um corno maior e um corno menor, aqui, tá bem? Esses cornos são pontos de inserções musculares. Vindo aqui, articulando com o corno maior do hioide, a gente vai ter o corno superior da cartilagem tireoide. Então aqui, ó, o corno superior se articula com o corno maior do hioide, aí o corno inferior articula a cartilagem tireoide com a cartilagem cricoide. Então aqui, ó, a cartilagem tireoide, ela tem essa forma de escudo, né? Temos uma incisura anterior, né, que é mais proeminente, essa proeminência laríngea, chamado pomo de Adão. Tá? Pomo de Adão, ele é mais acentuado nos homens do que nas mulheres, né? Então é um marco masculino. Entre a cartilagem tireoide e o osso hioide, vamos ter essa membrana aqui representada pela cor cinza, tá? Que é a membrana tiroióidea, tá? Membrana tiroióide, que vai cobrir toda essa região. A gente tem alguns espessamentos, mas na parte anterior e parte lateral, que dentro da membrana a gente identifica no livro, né, representado como ligamentos tiroióides, tá? Mediano e laterais. Aqui embaixo, também unindo a cartilagem tireoide com a cartilagem cricoide, vamos ter outra membrana aqui representada em cinza, que é a membrana cricotireoide. Membrana cricotireoide, e entre a cartilagem cricoide e a traqueia, vamos ter essa outra em cinza chamada membrana cricotraqueal, tá? Então, membrana cricotraqueal, membrana cricotireoide e membrana tiroióide, tá bom? Temos essas 4 estruturas centrais e ímpares. E quando a gente vai olhar agora a parte interna, vamos ter mais 3 pares de cartilagens. Cartilagem que fica acima dessa lâmina da cartilagem cricoide chamado essa piramidal, né? Tem 3 pontas, 3 lados, chamado cartilagem aritenoide. Acima da aritenoide temos 2 cartilagens corniculadas, tá? E 2 cartilagens cuneiformes, que não estão articuladas com nenhuma outra articulação, nenhuma outra cartilagem. Elas ficam dentro dessa prega chamada área epiglótica, tá bem? Então essas são as cartilagens propriamente ditas. Um detalhe que a cartilagem cricoide é a única cartilagem que realmente forma um anel perfeito de 360 graus. Vem desde o arco, né, anterior, né, que forma um anel, até aqui atrás nessa lâmina, né, que forma a parte posterior da cartilagem cricoide, tá bem?
Então, vamos abrir aqui a pecinha. Se a gente olhar agora num corte, seccionando na parte mediana, a gente vai ver aqui a epiglote, a membrana entre a cartilagem aritenoide e a epiglote, chamada membrana ariepiglótica, tá? Que temos dois tubérculozinhos, que é o corniculado e cuneiforme, representado pelas cartilagens que a gente citou, né? E medial a elas vamos ter aqui o ádito da laringe, tá? Que é a entrada do ar, tá? Passando por dentro da epiglote, e vamos encontrar essas duas pregas, tá? Que são as pregas chamado prega vestibular, que é a primeira, e depois a prega vocal. Entre elas duas, tá? Temos uma abertura para o ventrículo da laringe, tá bem? Que é uma área sacular que fica aqui dentro. E abaixo dela, da corda vocal, a gente vai continuar, né, até encontrar a traqueia e o canal traqueal em direção aos brônquios. Aqui nessa peça anatômica que a gente tem, ó, temos a língua, tá, aqui representada, aqui uma epiglote seccionada no meio, e epiglote vamos ter a prega glosso de língua epiglótica, prega glosso epiglótica mediana, a prega faringoepiglótica aqui, ó, faringoepiglótica, essa preguinha aqui, e aqui uma valécula, tá? Que é aquela fossazinha que a gente tem entre a língua e a epiglote. É o local que a gente vai ter que posicionar o laringoscópio na intubação, né? É a valécula. Então aqui temos a cartilagem epiglote, né? Como eu disse, seccionada. Aqui temos a seccionada também, ó, aquela cartilagem triangular, que a gente chama de cartilagem aritenoide, tá? Entre a aritenoide e a epiglote, vamos ter a prega ariepiglótica aqui, ó, tá? Que limita lateral a ela, temos o tubo digestivo aqui no recesso piriforme, né? E medial a ela, né, ao interior da via respiratória. E aqui na peça humana, né, a gente vai mostrar abaixo da epiglote as duas pregas ali que a gente mostrou, aqui, a prega vestibular e a prega vocal com o ventrículo da laringe entre elas. E aí podemos visualizar que aqui nessa área triangular, né, essa cartilagem piramidal, que é a aritenoide, a gente tem um processo, né, para o ápice, um processo muscular, que é lateral, e um processo vocal, que é esse ápice dela aqui, ó. E do processo vocal dela que sai a prega vocal, né, a corda vocal, que é uma das a densificação do ligamentozinho que forma a prega vocal, tá bem? E abaixo dela, quando a gente encontra as duas hemilaringes, né, com o outro lado, entre as cordas vocais, entre as pregas vocais, é o que a gente chama de rima glótica, ou seja, daqui para baixo entramos na via aérea propriamente dita, né, em direção à traqueia. Aqui temos, ó, a secção da cartilagem cricoide, tá? E lembrando aqui, ó, a membrana que forma a corda vocal, ela sai do processo vocal da aritenoide em direção a essa cartilagem aqui anterior, ó, que é a cartilagem tireoide, tá? Então aqui nessa peça, voltando para cá, ó, ela sai aqui da aritenoide, né, e vem se fixar aqui na tireoide, aqui, ó. Membrana, aqui a cartilagem tireoide, aqui a aritenoide. Ela sai da aritenoide em direção à cartilagem tireoide, tá? Então a corda vocal, ela não se relaciona com a cartilagem cricoide. Sai do processo vocal da aritenoide em direção à linha mediana, né, da cartilagem tireoide. Tá bem? E separei mais uma peça para a gente conseguir mostrar. Aqui temos o coração, tá? Os pulmões e uma laringe propriamente dita. Então, ó, a gente tem uma laringe aberta. Essa aqui é a parte anterior, é a glândula tireoide, né, dos dois lados. A traqueia aberta aqui, tá? E aqui também partida a laringe ao meio. Então, uma outra peça mostrando a mesma estrutura. Aqui continuando da traqueia, temos aqui a cartilagem cricoide. E aqui, ó, prega vocal e prega vestibular, com ventrículo da laringe, tá? Então aqui, ó, esse espaço entre as duas cordas vocais que a gente consegue ver aqui, ó, tá? É o ádito da laringe, é por aqui que passa o ar,
quando a gente respira, tá bom? O ádito da laringe. Os músculos que aqui se inserem, né, em geral eles estão apoiados ou lateralmente, ou inferiormente, ou anteriormente, a cartilagem aritenoide, tá? E com a cartilagem aritenoide, ela vai poder se fechar, né, se aproximar uma da outra, os músculos adutores, ou se afastar, fazendo a abertura das cordas vocais, né? Aproximar a cartilagem tireoide da aritenoide, fazendo afrouxar as cordas vocais, ou fazer eles se tensionarem, afastando a aritenoide da cartilagem tireoide, tá? Se formando os músculos tensores da corda vocal. Esses músculos que se inserem entre as cartilagens são chamados músculos intrínsecos da laringe, tá? São esses músculos que vão atuar aqui, mobilizando o formato dela, né? A posição, a torção e tensão, tá? Que aí tem uma função principalmente de respiração e de fonação, tá bom? E aqui então a gente vê a parede posterior da laringe, né? E isso daqui é a faringe, né? Que continua com o esôfago. A gente abre a faringe e a parede anterior da faringe é a laringe, tá? Que a gente abriu anteriormente, aqui no meio da cartilagem tireoide, para poder ver as pregas vocais e vestibulares. E continuando da laringe, a laringe termina, como eu disse, na borda inferior da cartilagem cricoide, e aí a gente vai ter, olha, vários anéisinhos seccionados. A parede anterior da traqueia, ela formam esses anéis, tá? A parede anterior é anelada, ela é cartilaginosa, e aí com isso impede que na inspiração, durante a respiração, a parede não se colabe, mantenha aberta, tá? Mas é diferente da parede posterior. A parede posterior, ela é membranosa. Aqui, ó, dá pra ver, ela é membranosa, tá? Então a camada de músculo liso que fica atrás, ela é plana. A gente consegue perceber, ó, até aqui tem cartilagem, até aqui tem cartilagem. Depois é uma parte muscular, uma parte que ela fica plana. Então esses anéis cartilaginosos, eles não são anéis completos, tá? Eles são anéis que vão pegar a parede anterolateral, tá? Em forma de U, e aqui atrás a traqueia é plana, formada por uma membrana de músculo liso e tem íntimo contato com o esôfago que passa logo atrás dela. E aí aqui ela vai bifurcar, né? Em brônquio-fonte direito e esquerdo. E essa bifurcação a gente conhece como carina, tá? Onde ficam os receptores, né? Que tem estímulo da tosse quando a gente tem alguma secreção que alcança esse ponto. Tá? Então aqui temos a carina, essa bifurcação com brônquio-fonte direito e esquerdo. Tudo bem? E aí o brônquio entra no hilo pulmonar direito e esquerdo e vai virar depois as ramificações que a gente vai estudar na aula de pulmão propriamente dito, tá? Então, gente, o que não dá para ver aqui por falta de dissecção são os músculos intrínsecos da laringe e inervação, vascularização, que aí a gente complementa lá no livro, tá bom? E a gente tira as dúvidas e acaba de explicar durante a nossa videoconferência. Até a próxima!